entrega. Tudo que vocês estão vendo aí tem a pronta entrega. Ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses com aquela ansiedade esperando os seus móveis chegarem. A Supercasa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Supercasa oferece. Sabe qual é? A forma de pagamento. A Supercasa parcela sua compra em até 60 meses com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora, recebe agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Supercasa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja, os móveis, como vocês estão vendo agora, são maravilhosos. E a Supercasa você encontra em 2 endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E tem nova loja na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Anote o telefone 4438-0064. Acesse o site agora, conheça redesupercasa.com.br. O melhor para a sua casa está aqui, Supercasa. E como de costume, às sextas-feiras nós temos o privilégio de receber Capitão Moraes para falar sobre segurança. Chegou a hora do nosso quadro Mais Segurança. Seja bem-vindo, Capitão Moraes. Muito obrigado, Isabela. Esse foi um prazer enorme estar aqui com os nossos amigos e aqui com os colegas da TV Mais. O prazer é meu. E olha, a semana passada eu lembrei de você de madrugada, mas eu não sonhei com você não. É por conta do atentado, atentado não, aquela coisa, aquela guerra horrível que aconteceu no bairro Campestre, que eu infelizmente tive o privilégio, nem sei se é privilégio que eu posso dizer, acho que é o contrário de privilégio, de ouvir tudo o que aconteceu. Foi muito triste, gente, parecia guerra de verdade. Eu me senti dentro de uma guerra, uma coisa horrível. E eu lembrei do Capitão Moraes de madrugada. Eu falei, gente, imagine o trabalho que a polícia não deve estar tendo nesse momento. Eu nem sabia o que estava acontecendo. É verdade, foi uma ocorrência muito complicada, né, pelo desenrolar todo dela. Ela teve vários palcos, vários pontos da ocorrência. Não foi só no bairro Campestre, não, né? Teve vários pontos. Houve a necessidade de um cuidado muito grande por parte das unidades que estavam de serviço naquele momento, para tentar aí, ao máximo, executar a ação policial, evitando o máximo possível, e graças a Deus foram bem-sucedidas nesse intento de se evitar aí, baixas, infatalidades com pessoas, com terceiros, né? Com os moradores, os funcionários da empresa, os transeuntes do local, que isso é um complicador sempre muito grande no trabalho policial. Eu comentei sobre esse episódio porque hoje o Capitão Moraes decidiu falar sobre ameaça. Quando você se sente ameaçada, ameaçado. Foi o que aconteceu comigo naquela madrugada. Eu me senti ameaçada, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que alguma coisa boa não era. Porém, muitas vezes, hoje em dia, as pessoas se sentem ameaçadas de diversas formas. Seja pela internet, seja com alguma ocorrência do dia a dia, enfim. Eu queria que você, que é especialista nesse caso, me dissesse quais são os principais episódios que passam na sua frente de ameaças, seja de assalto, seja de, enfim, de que forma que essas ameaças chegam até você? A ameaça propriamente dita, ela pode ocorrer de uma maneira expressa. A pessoa chega e fala assim, eu vou fazer tal coisa contra você, com você, né, de uma maneira mais clara, ou ela pode ser de uma maneira mais velada, de uma maneira mais discreta, né? E pode ser pessoalmente, né? Chega e conversa com a pessoa, ou hoje até com o advento das redes sociais, da telefonia cada vez maior, que as pessoas possam fazer isso de maneiras indiretas, mas todas elas acabam caindo no mesmo procedimento, que é o do registro dessa ameaça. E é para dar uma clareada para as pessoas, né, para dar um pouco de informação, o que é ameaça se não uma contravenção penal? Ela é uma contravenção, ela não é exatamente um crime, ela é uma contravenção. Então, ela é considerada de menor potencial ofensivo, desde que essa ameaça ela não entre no caso da Lei Maria da Penha, que é quando um homem
executa algum tipo de ameaça contra uma mulher. Agora, também pode acontecer o contrário. Uma mulher pode fazer uma ameaça contra um homem? Ou Pode, não? mas ainda não tem o Zé da Lapa. É né? mesmo? Ainda só tem Mas a Maria da Penha, ainda não tem o Zé da Lapa. Isso pode acontecer, não Pode, mas aí ele entra com uma ameaça. Entendi. Ele não entra numa briga da lei mesmo Maria da Penha. Não Né? dá... Os meninos estão aqui, não concordam? Isso pode acontecer, Nós somos... de a mulher fazer uma ameaça para com o homem, de repente, exatamente. Né? Aliás, os colegas aqui podem dizer, não existe nada mais ameaçador do que em casa a gente conversa, não é verdade? Então, nada mais ameaçador do que isso, né? Uma bomba nuclear. Né? Agora, eu vou citar o exemplo do que ocorreu com a apresentadora Ana Hickman, a qual eu conversei pessoalmente, eu a entrevistei, falei sobre esse caso e ela disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu disse assim, seria redundante perguntar para você hoje o que mudou na sua vida do ocorrido para cá, mas resume uma palavra, como você se sente depois do ocorrido para cá. Ela disse assim, feliz. Né? Então, imagine que aquele caso que ocorreu com ela começou com uma ameaça, ou não? Sim, Pelo que foi apresentado nesse caso, começou com aquelas... geralmente, que é o padrão, né? Começa com um flerte, começa com uma coisa meio de um assédio, né? E aí, conforme ele não tem sucesso nessa primeira abordagem, isso vai piorando. Vai piorando, aí começam as ameaças veladas, você vai ver o que vai te acontecer, você vai se arrepender disso. E permeando por esse caminho até a hora que começa a ameaça propriamente dita. E no caso dela, que às vezes acaba acontecendo realmente, parte para a consumação daquilo, né? Para aquela consumação daquela ameaça. Por isso que qualquer situação que seja, tanto na expressa quanto na velada, é importante registrar. Mas mesmo que, por exemplo, eu receba... Você falou sobre as mídias sociais, sobre as redes sociais. Hoje em dia, se a gente não se policiar, as pessoas sabem aonde nós estamos o tempo todo. Então, a maioria das pessoas, por exemplo, fazem check-in. A pessoa chega num lugar, check-in, estou aqui. Então, qualquer pessoa sabe que aquela pessoa está naquele momento, naquele lugar. Qual seria o momento exato para eu, por exemplo, fazer um boletim de ocorrências? Exatamente no momento que você se sentir ameaçado. Ele mandou uma mensagem hoje, imagina, dizendo, olha, se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Uhum. Um exemplo. E você lê isso daqui a 2, 3 dias, ou você conversar com alguém e falar assim, puxa vida, mas, nossa, que coisa mais ameaçadora, mas eu não dei essa liberdade, porque é o momento que você já pode estar procurando o distrito policial ou através da internet, do site que a gente já explicou, que é o site da Secretaria de Segurança Pública, né, o www.ssp.gov.br, e está registrando. Essa pessoa vai receber algum tipo de intimação ou não? É só um registro da minha parte? Então, aí entra uma nuance processual dessa história. O que acontece? Quando você faz o boletim de ameaça, pelas características da ameaça e por ser uma legislação um pouco antiga, ela levava muito em consideração a questão do marido e mulher. Tinha muito essa questão, tempos imemoriais, em que o marido ameaçava a mulher ameaçava o marido, e depois de um tempo, quando chamava todo mundo para depor, olha, mas eu não quero mais, a gente já se acertou, a gente já resolveu, já conversou. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Mais ou menos, não, hoje em dia tem que meter a colher, é complicado. Né? Então, por conta disso, existe um detalhe, né, no processual nessa questão da ameaça, que é o quê? Você registra a ocorrência, aí você tem 6 meses para você representar efetivamente. Então, o que acontece? Você registra a sua ameaça e aí você tem até 6 meses para ir novamente no distrito e confirmar que você quer dar andamento nesse processo. Se você não representar, aquele boletim de ocorrência, ele é desqualificado. Ele deixa de existir. Mas a pessoa que eu citei, por exemplo, vamos imaginar que eu estou na minha casa, eu recebo uma mensagem através do Facebook de uma pessoa que eu considero uma ameaça para mim. Você vai ser minha um dia, um exemplo. Uhum. E aí eu considero que aquilo pode se tornar uma ameaça futura, pode se tornar um problema maior num breve futuro. Aí eu vou lá e faço a queixa, registro o que ocorreu. Perfeito. Como forma de proteção. De proteção. Uhum. Mas ele não vai ficar sabendo. Se dentro desse prazo de 6 meses ele não voltar a me assediar ou escrever algo que eu considero uma ameaça, aquele BO vai para o lixo. Ele não vai ser dado andamento nesse boletim de ocorrência. Entendi. Ele vai ser desqualificado, ele vai entrar aí
num arquivo de processo que Tem não foram... também o caso da Helena Samúdio, é isso? A mulher do goleiro? Que ela deu queixa dele antes... Elisa Samúdio. Elisa Samúdio, perdão. Elisa Samúdio, ela deu queixa dele antes do ocorrido. Então, isso foi um fator importantíssimo para todo o processo do goleiro Bruno estar no estado em que ele está, Isso, não é? porque direcionou exatamente as investigações. Talvez se ela não tivesse feito isso, talvez o caso teria tomado um outro rumo. Sim, porque não raras vezes, a despeito da pessoa ser processada e às vezes até ser condenada pelo crime de ameaça, existem casos em que ele acabou por cometer esse intento. Sim. Não são comuns, são casos muito pontuais, Sim. são um número muito pequeno de casos que isso acontece. Mas, quando isso acontece, o primeiro indicativo, quando você vai fazer uma pesquisa de uma agressão, de um homicídio, de uma lesão, alguma coisa, é já procurar exatamente isso. O que essa pessoa já havia registrado contra alguém. Por quê? Porque ele vai dar um direcionamento para a investigação, efetivamente. Porque já havia um indício de que alguém estava articulando ou tramando, ou pelo menos pensando em fazer algo contra aquela vítima. Né? Ou, às vezes, até aquela pessoa, quando começou a criar uma fantasia na mente dela de que talvez você fosse dele, ou, enfim, qualquer outra situação, ele não tinha em mente o que poderia acontecer. Aí, passado um tempo, as coisas mudam e aí pode-se criar uma situação mais difícil. Exatamente. É porque, assim, quem ameaça geralmente faz isso contando com as sombras, né? Ele não quer se expor, ele faz uma coisa para manter a pessoa acuada. Então, quando ele é exposto, ou seja, ele é desmascarado, as pessoas sabem o que ele fez, ele é chamado nos meios judiciais para ele prestar esclarecimento, ele recua do seu intento. Por quê? Porque ele já foi descoberto, então ele sabe que se ele prosseguir nisso, isso vai, com certeza, com ele, vai recair sobre ele a responsabilidade. Então, via de regra, ele se afasta, ele se exime. Alguns casos acabam não surtindo efeito, infelizmente. Eu cito mais uma vez o caso da Lei Maria da Penha. Quando a mulher se sente ameaçada, existe o Instituto da Medida Protetiva. Né? Então, é decretada a medida protetiva, ele não pode chegar a 500 metros, 1 quilômetro, não pode frequentar a casa, uma série de medidas que o juiz pode decretar, né? E quando isso acontece contra ele, via de regra, os autores, né, os maridos ou namorados autores dessa ameaça, ele recua. Entendi. Né? Alguns acabam progredindo, e aí tem contra si o descumprimento da medida judicial até antes do crime de ameaça. Capitão, vamos passar então o endereço do site que você disse que tem como fazer essa boletim de ocorrência, caso você que nos assiste se sinta ameaçada de alguma forma e que talvez você considere importante e necessário você fazer o boletim de ocorrência. Claro, é o www.ssp.gov.br. Então, www.ssp.sp.gov.br, que é o site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E ali você pode fazer qualquer boletim eletrônico de ocorrência. Só um detalhezinho, se for fazer a representação, aí sim ela precisa ser pessoalmente no distrito policial da área onde ela mora. Muito bem. Adorei o nosso papo, bem esclarecedor, não é? Fala aquela frase agora que eu adoro ouvir. Vamos lá. É um prazer. Cuidar da segurança das pessoas é a nossa vida. Obrigada, Capitão Moraes. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para você. Para todos nós. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Revista Mais ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Mais.